Bom, acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila que nós, né? Eles jogam mais lá do que a gente. Mas acontece, nós muitas vezes também levamos para Brasília alguns jogos, nos sentimos confortáveis em Brasília, por exemplo, porque estamos mais não acostumados, mas já fomos mais vezes. Então, e também porque o maior número de torcedores muitas das vezes são nossos. Então não sei como é que vai ser a distribuição dos ingressos lá, mas faz muita diferença quem tem a maioria da torcida ou a torcida que canta mais, né? Isso, mas claro que não é a mesma coisa para o São Paulo jogar como jogar no Morumbi, com certeza muda, é diferente. E desculpa, e mesma coisa quando a gente não joga no Maracanã também não é a mesma coisa. Boa noite, Felipe. Aqui, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo. Te perguntar sobre as finalizações. O Flamengo chutou 10 vezes de fora da área, uma coisa que a torcida pedia bastante. Você já falou um pouco que isso tem muito a ver com mais os jogadores do que um pedido seu. Queria saber se você tem cobrado mais para essas finalizações de fora da área acontecerem. É a mesma coisa também para as cobranças de falta, que 7 meses depois o Flamengo volta a marcar de falta com a Arrascaeta. Se tem treinado também essas cobranças mais. Obrigado. Bom, sobre o chute de fora da área, eu penso muito, primeiro, como você falou, nas características dos jogadores que estão no campo. Tem uns que são mais chutadores que outros. E principalmente os espaços que o adversário deixa para que você chute. E uma das coisas que o esporte deixa esse espaço na frente da área muitas vezes para que você chute. Foi assim que o Fortaleza fez gol neles. E alguns outros times tiveram possibilidades. O São Paulo fez gols neles também, assim, de fora da área, de rebote. Então isso acaba acontecendo naturalmente. Os jogadores sentem mais confiança para chutar. Eles treinam chute todas as semanas, faltas nem sempre, uma sequência de jogos não, mas que o gol de falta tem entrado. Muitas vezes assim, fazemos gols de bola parada, ou de bola rolando, ou de cruzamento, ou de chute fora da área, mas normalmente 1, 2 gols por jogo. Então passam 2 meses ou 3, 4 meses e vocês falam: poxa, mas faz tempo que não faz gol de fora da área, ou faz tempo que não faz gol de falta. Não dá para fazer gol de todos os tipos, todos os jogos, né? Os gols vão se revezando muitas vezes. O importante é que temos capacidade para fazê-los, né? Com jogadores determinantes como temos. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Coletiva passada você mencionou que você ia aproveitar esse jogo para recuperar a confiança de alguns jogadores, né? Você considera que o objetivo foi alcançado? E a gente também sabe que você é um cara que é estudioso, metódico, gosta de mergulhar muito no futebol. E apesar de estar pensando sempre no próximo jogo, como você repete para a gente, mas você está tentando alcançar ou aumentar o seu repertório como técnico de alguma maneira nesse período, principalmente que vai anteceder esse mês de Libertadores, finais importantes, conclusão de temporada? Tipo, está assistindo alguém, estudando alguma questão, algum nó que você está tentando desatar no seu próprio repertório como treinador? Então, eu estudo todas as semanas, assisto jogos das equipes que eu acho que me servem como modelo, para que eu possa também pegar ideias e soluções dependendo dessas equipes europeias ou mesmo aqui brasileiras que enfrentam essas situações durante a semana e sempre nos dão algumas ideias e algumas aportações ao nosso repertório, nosso modelo de jogo. Muitas vezes, já escutei falar, que nosso time joga de forma igual. Isso para mim é o maior elogio que eu posso ter, porque isso quer dizer que o time tem identidade. Mas nunca é assim, porque sempre são muitos ajustes em função do plano de jogo, que muitas vezes passa desapercebido para o olho do torcedor, mas existem muitas variações dentro do próprio jogo que vão acontecendo, que faz com que nosso time seja muito difícil de ser marcado e pressionado. Então, evoluir sempre dá tempo. Aí eu esqueci o que... Bom, acredito que sim, que... todo mundo sai fortalecido depois de uma vitória de 3-0. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. De hoje até a final da Libertadores, o Flamengo vai fazer 7 jogos. Já fez o primeiro hoje, né? Porque provavelmente o jogo contra o Galo vai ser na terça-feira anterior lá em Minas. Como você está projetando esse caminho? Queria que você falasse também sobre o adversário que agora está definido. Mais um super clássico agora para definir quem vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores. E, em cima disso, nessas rodadas que vêm pela frente, você acredita que é possível o campeão brasileiro ser definido antes da final ou é algo que vai ficar para as 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro? Sou muito ruim em fazer previsões. Quem faz previsões
acertasse, o futebol não teria graça e os apostadores estariam ricos e estão todos com problemas. Nunca dá para prever essas coisas. Então o que nós temos que fazer é pensar no próximo jogo. É o que eu faço. Está muito longe da final, sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo, e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão, é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou, né, que está na tua cabeça agora o próximo jogo contra o São Paulo, e o Bruno Henrique acabou sendo suspenso, está fora. E nessa briga, enfim, a gente tem visto nos últimos 2 jogos, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, o Juninho ganhou alguns minutos. Eu queria saber, no início do ano, o Juninho veio como um jogador para brigar ali por posição, acabou não acontecendo, ele não jogava desde agosto, antes desse jogo contra o Fortaleza, por exemplo. E o que aconteceu em relação ao Juninho? Foi adaptação? Foi algum erro de avaliação? Enfim, por que o Juninho não está tendo mais oportunidades nesse momento também sem o Pedro? Primeiro porque o fator número 1 para o jogador se colocar no campo, porque são eles que se colocam, é a performance individual. Então, nós tivemos aí uma ascensão, uma conquista da titularidade do Pedro nesse caminho todo, onde o Juninho, o Wallace, Bruno, todos eles foram perdendo espaço nesse momento. E com o espaço também a confiança, né? Então, sempre tento, de uma certa forma, quando eu posso, dar minutos, porque pelo que eu vejo durante a semana também vai me dando muitas informações porque eu posso esperar do jogo. Essas informações eu tenho, vocês não. E muitas vezes as escolhas dos nomes não são agradáveis aos olhos e ouvidos dos torcedores, mas são porque também eu faço o que eu acredito que seja melhor para a equipe, dependendo do que eu vejo durante a semana e durante os treinos e os jogos, né? Então, o que aconteceu foi isso, não teve a sequência necessária, nunca conseguiu a confiança que precisa para poder performar e se colocar no time de forma unânime. Então isso não aconteceu e só depende dele. Felipe aqui. Felipe, na quarta-feira, você deu um recado para a torcida e pediu para que a torcida hoje viesse para o Maracanã e tivesse um comportamento de apoio ao time. E a gente percebeu que desde a hora que começou o aquecimento do goleiro, a torcida cantando sem parar. E apesar de alguns erros no primeiro tempo, nenhum jogador foi vaiado, todo mundo foi aplaudido e a torcida cantou os 90 minutos. Você acha que a mudança, até para as coisas que deram certo no segundo tempo, tem muito a ver com esse comportamento da torcida também, que comprou a sua ideia de vir para o Maracanã para poder apoiar, de dar a mão para o time e levar o time para a vitória, que era muito importante para essa fase do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Excelente pergunta. Eu não tenho dúvida que a torcida hoje foi um fator determinante nessa vitória. E vou explicar o porquê. Porque quando entra no campo jogadores que não estão no seu melhor momento de forma, como, por exemplo, todo mundo sabe, Lino, Bruno Henrique, que não estão com a confiança elevada, né? O próprio Plata, que vinha de uma expulsão, que vinha que fez para mim um excelente jogo contra o Racing, mas a expulsão afeta a cabeça de um jogador, eles não receberam a cobrança que costumam receber com a torcida do Flamengo. E isso é importante que a torcida saiba que eles foram determinantes, o torcedor, determinantes, na recuperação desses jogadores no decorrer do jogo. Porque eles vão tocando na bola, o Lino começou errando, a gente já sabia que ia acontecer isso, mas ele foi, conforme foi passando o tempo, ele foi recuperando bolas, foi defendendo, foi se encontrando melhor e foi voltando a ser o Lino. Por que não podemos falar um jogador desse preço, pegar e botar na gaveta, não botar mais esse jogador, porque vai ser vaiado. Então, esse é a capacidade que o torcedor tem em cima dos jogadores. E eles fizeram isso. Então, conforme foram passando os minutos, os jogadores foram melhorando e acabaram fazendo gol. E acabaram fazendo, o Bruno Henrique, no caso, né? Acabou fazendo gol, acabou recuperando toda a confiança, o Lino acabou jogando muito bem e sendo muito importante até o final do jogo. E esse era o meu objetivo. Como eu falei na outra coletiva, não quero nunca ensinar o torcedor a torcer. Cada um faz o que quer, mas gostaria que o torcedor entendesse a potência e a capacidade que tem na hora de mudar a performance de um jogador. Então eu estou muito feliz, primeiro também porque lotou 70 mil pessoas no Maracanã.
Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Parabéns pela vitória. Você citou alguns jogadores aí que fizeram uma boa partida. Eu acho que o jogador que, na minha avaliação, foi muito bem hoje foi o De La Cruz, que volta a ser titular, né? Teve a lesão do Jorginho. Eu queria saber de você como que está o De La Cruz fisicamente. A gente sabe que ele teve alguns problemas ao longo da temporada e acabou que o Flamengo também contratou outras opções ali para o setor do meio-campo, aumentando a concorrência no meio ali. E o De La Cruz acabou perdendo um pouco de espaço, mas é um jogador que tem uma qualidade enorme, que hoje fez uma grande partida, aproveitando também como que está o Jorginho, se tem algum prazo para o retorno dele. Obrigado. O Nico, como eu falei para vocês nas outras coletivas, na minha visão e pelo meu conhecimento, o Nico é um jogador que, com sequência de treinamentos, ele performa de um nível de clube grande europeu. É um jogador muito diferente. Mas várias coisas foram acontecendo antes do Mundial, com a lesão dele do joelho, num sacrifício que ele estava fazendo, e depois ele perdeu essa capacidade de somar treinos. Depois ele teve uma sequência de jogos onde forçou ainda mais, depois entrou processo gripal no meio. Então foram vários detalhes que foram tirando ele desses minutos de treinamento, essa sequência importante para a capacidade física dele, e ele acabou não tendo a sequência e nem podendo competir por posição. Mas o Nico, que todos conhecemos, com ritmo, bem treinado, é um jogador top. E hoje conseguiu voltar a somar minutos e se sentir bem dentro do campo, que é uma coisa importante para o jogador. E o Jorginho, nada muito grave, mas temos que ir com cautela. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, entre suas mudanças hoje, você colocou o João Vitor no fim do jogo, acabou entrando na vaga do Léo Pereira, e eu queria saber de você como é que você está enxergando essa questão do zagueiro reserva, né? Porque na maioria dos jogos do ano você tinha o Cleiton como opção, junto do Danilo, do Léo Pereira e do Léo Ortiz. O Cleiton até entrou contra o Bahia. Hoje você coloca o João Vitor para jogar e recentemente você botou até o Iago na lista de relacionados. Como é que você está enxergando essa situação dos zagueiros da base, os zagueiros mais jovens, podendo ajudar mais aí na sua equipe? E como é que você avalia o jogo do João Vitor hoje? Teve até um lance que você aplaudiu ele quando ele acelerou um pouco o jogo. Obrigado. O João, todo mundo sabe que a qualidade e do carinho que eu tenho pelo futebol dele. Ele estava no Mundial Sub-20, por isso não estava presente no jogo contra o Bahia. E eu repito a mesma coisa que eu falei do Juninho. Para mim é performance, e do que eu vejo durante a semana. E o João não baixa um segundo. Então optei por dar minutos para ele nesse jogo de hoje, porque estamos com o Léo Ortiz com problemas no tornozelo. Fez também um sacrifício muito grande. E é importante para mim que ele tenha minutos e se sinta jogador profissional, se sinta partícipe do que está acontecendo no campo, porque em qualquer momento podemos precisar e ele vai ser o jogador da sequência, pela performance dele no dia a dia. Felipe aqui, boa noite, tudo bem? Júlio Miguel Neto, Diz Fla e S1 Live. Felipe, você fala que sempre estuda muito jogo após jogo, né? Mas não tem como não perguntar essa situação do Pedro, porque o que passa para a imprensa e para a maioria do torcedor do Flamengo, que ainda é uma grande incógnita, né? Essa situação dele do antebraço, em relação à sua calcificação, e se ele vai estar apto ou não só para a final da Libertadores, mas tem jogos importantes no Brasileiro, tem um campeonato importante em curso, que é o Campeonato Brasileiro, e o Flamengo, nesse primeiro momento, se o Palmeiras não vencer amanhã, retoma a liderança. Eu queria perguntar para você em relação ao jogo de hoje, né? Você colocou o Bruno mais avançado. Já passa pela sua cabeça, você que é um cara estudioso, começar a avaliar a possibilidade de não ter o Pedro na Libertadores e ter essa peça-chave para o jogo contra a equipe do Palmeiras na Libertadores? Eu estou falando em relação à Libertadores, tem os outros jogos, mas já para ter uma base de caso você não ter o Pedro disponível. E o Plata? O Plata foi expulso. O Pedro, uma fratura óssea, eu não sou médico, né? Mas eu já quebrei as duas pernas, eu já quebrei o braço, já quebrei a mão, tudo que é osso. São 6 semanas. Então está muito, muito ajustado para o Pedro chegar nessa final. Mas também tendo em conta a recuperação tão acelerada que ele teve com o joelho, acelerada não, tão perfeita, né, como ele teve com a do joelho, e ele é um homem de fé, todos acreditamos que ele possa sim conseguir essa proeza, né, mas sem colocar prazo, sem colocar
nenhuma pressa no jogador. Ele primeiro é a saúde e que ele esteja bem recuperado para poder performar, que é o mais importante. E o Bruno hoje jogou onde ele jogou em 2019 praticamente o ano inteiro. Com ele e o Gabi na frente, o Arrasca na ponta esquerda e o Ribeiro na direita. Essa para mim é a posição dele. Por mais que me digam o contrário, onde eu vejo ele poder fazer a diferença. Que ele chega bem na área, tem bom cabeceio, ataca bem espaço. E quando está com confiança e está bem, é um jogador... como é que eu poderia dizer? Ele e o Arrasca são lendas históricas do Flamengo e temos que agradecê-los.